Capítulo 2, Seção 12. São Pedro e a Igreja de Roma. Esta comunidade romana, a que o apóstolo dos pagãos ia levar agora a sua presença e a sua mensagem, já ele a tinha certamente em grande consideração. Não fora por acaso que quisera ser enviado à cidade eterna, e o procurador Festo tinha, sem o saber, servido de instrumento para os desígnios de Deus. Já em 58, quando se encontrava em Corinto, Paulo tinha escrito aos romanos a célebre carta em que lhe anunciava a sua ida e, louvando a sua fé viva e tão renomada, lhe expunha o essencial da sua doutrina sobre o pecado, a redenção, a justiça de Deus e o poder da fé, em termos tão completos e tão admiráveis que a tradição cristã, quando fixar o cânon do Novo Testamento, colocará esse texto à cabeça das epístolas, apesar da cronologia como uma espécie de modelo e de baliza. Tudo se passa como se o grande missionário tivesse compreendido perfeitamente que, para conquistar o mundo, era necessário erguer a cruz precisamente no ponto em que lhe batia o coração. Na grande cidade cosmopolita em que Roma se tinha convertido, misturavam-se e acotovelavam-se todos os povos do império. Num 1 milhão de habitantes, quantos latinos haveria de raça pura? O gaulês cabeludo e o negro da África estavam ali fartamente representados, assim como o espanhol, o grego, o sírio e o dálmata, belo campo de ação para o apóstolo das gentes. Entre estes grupos heterogêneos, a colônia judaica destacava-se pela sua coesão e pela sua força. Sem pretender igualar a de Alexandria, não devia ter menos de 40 ou 50 mil almas. Assim, por exemplo, no ano 4 antes da nossa era, a delegação israelita que tinha ido ver Augusto compunha-se de 8 mil homens. Por outro lado, dentre os judeus, Tibério tinha levado 4 mil soldados para sua expedição à Sardenha. Protegidos a partir de César, de quem se tinham proclamado amigos e cuja morte tinham chorado ruidosamente, por todos os sucessivos senhores de Roma, eram sobretudo homens de negócios e de pequenos ofícios. Espalhados por toda a cidade e não reunidos em gueto, como durante muito tempo se acreditou, habitavam não somente o Trastevere, mas também a suburbe, o campo de Marte e as cercanias da Porta Capena. Possuíam uma dezena de sinagogas e vários cemitérios, onde a arqueologia encontrou os seus grafites artísticos, candelabros de 7 braços e o armário da Torá. Foi neste meio de lojistas judeus que nasceu a primitiva comunidade cristã. Como? Não sabemos muito bem. Teria a semente evangélica sido trazida da Palestina por alguns peregrinos piedosos, convertidos à fé de Cristo por ocasião das festas pascais em Jerusalém? Ou ter-se-iam também enviado missionários de Antioquia a Roma por volta da mesma época em que Paulo se encontrava nas margens do Orontes? Ou devemos ainda tomar em consideração o jogo normal das permutas no grande império em que as comunicações eram fáceis? Todos esses fatores de disseminação deviam ter agido em Roma simultaneamente, como aliás em toda parte. Seja como for, quando Paulo ali aparece em 61, a comunidade cristã já dá a impressão de ser importante e de agrupar à sua volta muitos desses tementes a Deus, desses prosélitos, à semelhança dos que as colônias judaicas viam gravitar à sua volta por toda parte. Dos começos desta comunidade, não conhecemos senão um episódio narrado por Seutônio. Sob o reinado de Cláudio, sem dúvida cerca de 49, houve tumultos na colônia judaica por instigação de um certo Crestus. Fórmula vaga, escrita por um homem bastante mal informado, mas que permite imaginar a realidade do incidente, as disputas e as invejas entre os judeus do templo e judeus da cruz, as suas arruaças e, por último, um decreto do imperador exilando os turbulentos. O episódio referido por Suetônio é confirmado pelo Atos dos Apóstolos, que nos falam de Áquila e Priscila, protetores e amigos de São Paulo em Corinto, como judeus desterrados de Roma por Cláudio. Este fato prova a vitalidade desse primeiro núcleo de cristãos na Cidade Eterna e a efervescência provocada pela evangelização.
Terá havido no próprio interior da comunidade cristã de Roma essas duas tendências a que já nos referimos, a dos cristãos judaizantes e dos cristãos de concepção universalistas? Assim parece, porque na Epístola aos Romanos vemos São Paulo dar-se ao trabalho de explicar aos seus correspondentes o papel providencial de Israel para evitar sem dúvida que o seu pensamento fosse reivindicado pelos fanáticos em favor de si próprios. Continuando. Mas, para explicar o seu sucesso, que a história confirmará esplendorosamente, não será necessário supor a presença de uma outra personalidade além da de São Paulo na comunidade romana? A Igreja pensa que sim, e não é apenas a mais alta tradição católica, mas também liberais como Harnack e protestantes como Litzmann, que o afirmam. O homem que contribuiu para esta fundação, eminente entre todas, muito antes de São Paulo desembarcar em Pozzuoli, não foi outro senão aquele a quem o Senhor havia confiado o cuidado de dirigir a sua igreja, o príncipe dos apóstolos, São Pedro, a velha rocha. A permanência de São Pedro em Roma constitui um dos assuntos mais veementemente discutidos a respeito deste período da história cristã, e a discussão é tanto mais viva quanto uma relação precisa entre a Igreja de Roma e São Pedro. É evidentemente de toda a importância para se determinar a origem da autoridade dos papas. A ater-nos aos trabalhos do historiador protestante Litzmann, impõe-se a conclusão de que, por volta do final do século II, estava firmemente estabelecida em Roma a tradição da permanência e do martírio do príncipe dos apóstolos na cidade eterna. Todos os documentos literários depõem nesse sentido. Um texto do letrado Gaio, que escreveu por perto do ano 200 e foi citado por Eusébio, o famoso Catálogo Liberiano, iniciado por volta do ano 235, que estabelece a lista dos bispos de Roma e que depois irá até o século IV, ao Papa Libério. Cartas de Santo Irineu, bispo de Lyon, por volta do ano 180, e do bispo de Início de Corinto, da mesma época. Os dois textos mais antigos que se conhecem são o famoso Comentários das Sentenças do Senhor, em que Papias, o velho bispo asiático de Herápolis, que conheceu os discípulos diretos dos apóstolos, assegura que Marcos resumiu no seu evangelho as pregações de São Pedro em Roma, e uma carta de São Clemente, Papa e Marte, terceiro sucessor de São Pedro, que dirigindo-se aos coríntios por volta do ano 95, fala claramente do martírio de Pedro e Paulo em Roma. Por outro lado, as pesquisas arqueológicas provaram que, no decurso do século III, os cristãos das catacumbas veneravam a memória dos dois apóstolos. A questão parece, portanto, resolvida quanto ao fato. Quanto à duração, pelas datas que se lhe podem assinalar, todos os historiadores sérios, cristãos ou não, concordam em que apenas se podem estabelecer hipóteses. Eusébio diz que São Pedro chegou a Roma no ano 42 e sofreu o martírio no ano 67. Infelizmente, temos muito poucas informações sobre as atividades do príncipe dos apóstolos depois da passagem por Antioquia. Orígenes, cujas informações foram recolhidas por Eusébio, assegura que visitou o Ponto, a Bitínia, a Capadócia e a Macedônia. E podemos ver um indício disso no fato de que a primeira epístola de São Pedro é dirigida aos cristãos dessas províncias, o que prova que se estabelecera na igreja primitiva um laço entre o apóstolo e essas regiões. Outra prova, essa da sua passagem por Corinto, é a que se contém na primeira epístola aos Coríntios, onde São Paulo menciona o partidário de Cefas, mais ou menos opostos aos fiéis que dependiam dele. Além disso, em meados do século II, o bispo Diniz de Corinto dirá formalmente que sua igreja foi fundada por Pedro e por Paulo. Não há dúvida alguma de que o príncipe dos apóstolos foi a Roma, tendo ali chegado muito cedo. Também não há dúvida de que lá permaneceu durante muito tempo, cerca de 25 anos, ausentando-se apenas por curtos períodos, principalmente para ir a Jerusalém. Por último, também é certo que seu martírio ocorreu na cidade em que ele consagrou com o seu sangue. Fora disso, nada mais estava ao certo. Por volta do ano 61, Pedro era um ancião. Admitindo que tivesse sido mais ou menos contemporâneo de Jesus, devia ter entre 66 e 70 anos. Era 10 a 15 anos mais velho que Paulo. Se a sua ação não parece ter tido a violência e a impetuosidade que teve a de São Paulo,
O pouco que dela se sabe permite-nos supor que foi diferente, mas não menos eficaz. Pensemos num santo carregado de anos e de glória, trazendo ainda no rosto o reflexo daquela luz que receberam no dia da transfiguração. Um velho militante do Evangelho, cuja simples presença já é uma lição e que vai de cidade em cidade, abençoando, curando, edificando as almas e pacificando os corações. Era necessária também essa sabedoria. Ao lado da força viva de São Paulo, do fogo que queima, a estabilidade sólida, a pedra dos alicerces. Não houve certamente oposição entre eles, mesmo que, como se tem sustentado demasiadas vezes, se notassem nas comunidades duas correntes, a dos partidários de Pedro e a dos de São Paulo. Mas em volta dos grandes chefes, os grupinhos acentuam ou inventam divergências e exclusivismos. Em todas as ocasiões em que podemos observar as suas relações, verificamos que essas duas testemunhas do Espírito estavam perfeitamente de acordo sobre o essencial, sobre as únicas coisas que tomavam a peito: a glória de Cristo e a irradiação da palavra. O resto não revela senão pequenezes humanas, certas diferenças de formação, de meio social e de temperamento, coisas todas que não têm valor algum. Em Roma, sem dúvida, enquanto Pedro pregava, sobretudo na comunidade judaica, Paulo trabalhava entre os pagãos, os soldados e os guardas, e até mesmo entre os da casa de César. A ação de um e outro deve ter sido paralela e complementar. Tinha toda a razão aquele gravador de medalhas do século II, cujas peças foram encontradas nas catacumbas de Domitila, quando mostrava face a face o príncipe dos apóstolos e o apóstolo das gentes, juntando nos bronze esses dois homens que uma mesma fé e o mesmo destino já tinham unido.